Maravilhoso, e a gente tem tanto temor de levar a palavra. Eu até hoje não entendo, eu tenho 36 anos na casa de Deus e eu fico desse jeito, que covardia. Tenho orado pedindo a Deus aí para Deus tirar esse medo, essa covardia, mas até hoje Deus não tirou. Amém? Abre a sua Bíblia em Marcos, um versículo que todo mundo já conhece. Que tema para jogar fora. E aí, irmã Kessia liga para mim. Eu estava conversando com a irmã missionária lá de São Lourenço, desligada daqui da igreja, nem lembrando, né? A irmã manda mensagem: Pai do Senhor, irmã, a senhora pode pregar? Amém, irmã. Só respondi amém. E aí eu perguntei assim: qual igreja? Eu conversando com a irmã, a primeira vez, não tinha intimidade com a irmã, caiu a mensagem da irmã Kessia no WhatsApp, mas também eu não olhei o cabeçalho ali do nome dela, não. Olhei só a mensagem: pode pregar? Eu falei: Jesus, qual igreja? Eu falei: antes de eu responder se eu posso, eu vou falar com meu filho. Fabrício, a irmã me convida para me pregar. Vai, mãe, vai com Deus. Gente, quando eles me falaram que era aqui, eu caí a cara. Eu falei: Jesus, isso é para vocês aqui, viu? Porque tirar um pouquinho da timidez aqui, porque o negócio está feio. Aleluia. Irmãos, quando essa palavra, eu estava lá onde a irmã lá leu, que eu estava naquele versículo, e aí o Senhor me trouxe para esse versículo ontem à noite, né? Aleluia, falar de um homem que, muito simples a história dele, mas foi um grande milagre, porque hoje, na nossa vida, cada dia nós provoca um milagre perante a Deus, amém? Aleluia. Marcos 10, 46, que diz assim. Só vou ler o primeiro versículo que vocês já conhecem. Depois foram para Jericó, e saindo ele a Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, aleluia, mendigando. Amém? Somente até aí. Vocês já conhecem essa palavra. Eu vou expressar também só um pouquinho. Confesso para a igreja que foi 3 dias difícil, viu? E eu falei com o irmão Júnior, porque quem tem que pregar é a irmã Kessia, né? Eu não, eu amo meu lugarzinho, né? Eu amo meu lugarzinho, já acostumei a ficar sentado ali. E uma coisa que eu aprendi não foi muito me apegar no microfone. Eu aprendi muito, foi assim, clamar ao Senhor. Aleluia. E de 3 anos para cá, irmãos, alguns irmãos sabem da minha história. Eu vim passando por uma tempestade muito grande. O Senhor tem me dado vitória até aqui, para a glória dele, antes de eu entrar na palavra. Aleluia, o Senhor tem me sustentado. Mas cada manhã nessa prova, Deus tem me estabilizado, me sustentado, me fortalecido. Em todas as áreas o Senhor tem agido para mim. Aleluia. Então, o que me chamou a atenção, que eu fiquei, irmão Ronivaldo, como esse cego. Quando ontem à noite eu saí daqui, eu falei: Deus, agora eu vou meditar. Eu estava no versículo lá, mas eu vou enquadrar em outra palavra. Eu quero que o Senhor me direcione. E aí eu comecei a ler, fui em Atos, fui em alguns versículos e comecei a meditar. Mas aí eu me deparei com o meu problema. Eu falei: eu estou como aquele cego. Aleluia, o cego foi para a beira do caminho. Aleluia, sentou lá e foi esperar, aleluia, Jesus passar. E quando Jesus passou, aleluia, ele percebeu que Jesus ia passar por ali, como o 52 diz. E Jesus, aleluia, o 50 diz: e lançando-se a sua capa, aleluia, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus falando e diz: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu
Papai te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.